Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020 da Cury Consultora. Estão presentes hoje conosco os senhores João Carlos Mazzuco, diretor financeiro, Ronaldo Cury, diretor de Relações com Investidores, e Fábio Cury, diretor-presidente. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o *0. Informamos também que essa teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fábio Cury, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fábio, pode prosseguir. Representando a Cury hoje temos, além de mim, o Ronaldo Cury, que é o nosso diretor de Relações com Investidores, e o João Mazzuco, nosso CFO. Vamos explorar brevemente ao longo do call os principais destaques do desempenho operacional e financeiro da Cury nesse terceiro trimestre, e também no período acumulado de 9 meses do ano. E, em seguida, abriremos para perguntas de todos os presentes. Essa divulgação é a nossa primeira como companhia de capital aberto, listada no novo mercado da B3. É com enorme satisfação que inauguramos essa jornada de constante crescimento com o mercado de capitais e com grande alegria agradecemos uma vez mais todos aqueles envolvidos no processo de abertura de capital da Cury, especialmente nossos clientes, que são a razão de nossa existência, e nosso time, que mais uma vez demonstrou sua alta capacidade de entrega. Nossas ações começaram a negociar na B3 no dia 21 de setembro, lançadas a R$ 9,35, o que levou a uma captação total no IPO de R$ 977 milhões e 500 mil reais. Desde o lançamento, as cotações da Cury 3 têm apresentado alta, como mostra o gráfico no slide 3, que tem a cotação diária desde o IPO. No final do terceiro trimestre, em 30 de setembro, fecharam cotados a R$ 10,40, com alta de 15,5%. Até o início dessa semana, dia 9 de novembro, a alta acumulada desde o IPO era de 21,2%. Realizamos nosso processo de IPO em meio à pandemia e à crise ocasionadas pela Covid-19, que obviamente também segue sendo objeto de preocupação e atuação da companhia. No primeiro momento, a prioridade máxima com o início da crise foi a preservação da saúde de nossos colaboradores e o setor de construção civil foi pioneiro na instalação de rígidos protocolos de controle e profilaxia, mantendo assim os canteiros de obras ativos. Nos adaptamos ao momento inicial de maior restrição, concentrando, com grande sucesso, os esforços de captação de clientes para meios digitais, fomentando corretores para ativarem suas redes próprias de relacionamento e contato. Com isso, mantivemos níveis de vendas extremamente satisfatórios, acima da expectativa para um momento conturbado e repleto de restrições. Assim, apesar do impacto e das incertezas iniciais trazidas pela crise, os resultados desses 9 primeiros meses do ano foram bastante positivos, demonstrando que estávamos no caminho certo em todos os preparativos feitos para a entrega de um grande ano de 2020 e deixando muito clara também a força e a resiliência da demanda por habitações voltadas para as famílias de baixa renda. No slide 5,
Do ponto de vista operacional, destacamos o crescimento de 57,6% nas vendas líquidas na comparação do terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2019, que atingiram 410 milhões de reais no trimestre. Mantivemos ótimos níveis de VSO, que no terceiro TRI de 20 foi de 46,5%, nos 9 meses de 2020 de 66,6%. Seguimos, portanto, firmes em nossos esforços de vendas rápidas, em linha a um modelo de baixo capital empregado e rápido giro das unidades, que garante retornos superiores sobre o ativo. Na comparação ano contra ano, no terceiro trimestre de 20, avançamos 24,6% nossa receita líquida para 325,9 milhões de reais. No mesmo período, o lucro bruto ajustado cresceu 51% e atingiu 123,8 milhões, com margem bruta ajustada de 38%. Nossos resultados evidenciam a robustez de nossa operação, que segue também se beneficiando de um ambiente de mercado altamente favorável. Há que destacar o trabalho que realizamos de reforço em nosso land bank, que cresceu 87% em relação ao fechamento de setembro de 2019 e segue no topo de nossas prioridades. Agora passo a palavra para o Ronaldo Cury para comentar sobre os destaques de mercado de nossa operação no trimestre. Por favor, Ronaldo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado, Fábio. Inicio, então, comentando a respeito de alguns acontecimentos importantes para o setor dentro desse terceiro trimestre de 2020. O lançamento do programa Casa Verde Amarela, que traz segurança ao setor na continuidade das políticas habitacionais e do programa de habitação para baixa renda. Corroborando a boa notícia de continuidade para o setor, importante ressaltar também como, operacionalmente, todo o ciclo do programa de crédito associativo vem se desempenhando em um ritmo muito forte, sem paradas ou atrasos em repasses. O movimento de redução de taxas praticadas no crédito imobiliário de vários grandes bancos, incluindo aqui Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica, para citar alguns exemplos, é uma notícia especialmente positiva para os players como a Cury, que trabalham nas faixas mais altas do programa e, nesse momento, vem o funding do mercado se aproximar e até ficar mais atrativo para os clientes em comparação ao funding do FGTS. Passando para o slide 8, vou elaborar rapidamente os destaques do nosso desempenho operacional nesse trimestre. Ao longo do terceiro TRI de 2020, foram lançados 5 empreendimentos, sendo 3 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Único Nova Iguaçu, 10 Nordestina 2, 10 Ipiranga, Urban Barra Funda e Mérito Zona Norte. Somados, esses empreendimentos totalizaram 397 milhões em VGV. No acumulado do ano, foram 866 milhões lançados para um total de 11 projetos. Números expressivos e em linha com o nosso planejamento para o ano, apesar de termos experimentado breve desaceleração no início da crise causada pela Covid-19, e já recuperamos totalmente o ritmo e estamos dentro do planejado. A forma como a demanda vem se comportando de maneira constante e crescente nos permitiu retomar rapidamente aqueles lançamentos que tínhamos segurado um pouco no início da pandemia. Peço que sigam para o slide 9, no qual detalhamos nosso desempenho histórico em vendas. Essas vendas são suportadas pela forte demanda que acabo de comentar e pelo fato de oferecermos produtos bem planejados e bem localizados. Nós também contamos com nossa excepcional força de vendas. Com isso, atingimos crescimento de 57,2% em nossas vendas líquidas, que totalizam 410,3 milhões no trimestre. Esse número representa um recorde histórico nas atividades de corporação imobiliária. Foi o melhor trimestre em vendas na história da Cury. Na comparação do acumulado de 9 meses, houve crescimento de 44,2%
para um total de 941,3 milhões em vendas líquidas nos 9 meses de 2020. Os repasses apresentaram forte aceleração no trimestre, com aumento respectivo de 90,2% e 93,6% em VGV e unidades repassadas, frente ao mesmo período do ano passado. Ainda na página 9, do lado direito do slide, dedicamos esse espaço para a VSO, um indicador que mostra muito do diferencial da Cury na estratégia de vendas. Seguimos uma estratégia muito mais parecida com a de incorporadoras de média e alta renda, fazendo lançamentos únicos, com estandes de vendas, decorados, maquetes, perspectivas ilustradas, enfim, todo o pacote de encantamento dos clientes num momento que é dos mais importantes da vida dessa família e deve ser tratado como tal. Por conta dessa atuação diferenciada, atingimos também níveis bastante acima da média do setor para a VSO, que cresceu 10,5 pontos percentuais na comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 46,5% no terceiro trimestre de 2020. Nos 9 primeiros meses de 2020, a VSO foi de 66,6%, 8,1 pontos percentuais acima dos 9 meses de 2019, dado o desempenho de vendas, tanto nos lançamentos quanto dos estoques da companhia. Por fim, fechando essa sessão de destaques operacionais, importante também destacar o crescimento do nosso Land Bank. Como o Fábio já colocou no início, quase 90% superior ao do fechamento do terceiro trimestre de 2019, atingindo mais de 46 mil unidades em potencial, o que nos dá conforto para ao menos 3 a 4 anos de operação. E como último destaque, coloco nossa geração de caixa, já abrindo caminho para o João, nosso CFO, comentar a respeito do nosso desempenho financeiro. Mantivemos performance sólida na geração de caixa operacional, já excluindo os efeitos da oferta primária. Apresentamos 56 milhões em geração de caixa no terceiro trimestre e 121 milhões nos 9 meses de 2020. Com isso, passo a palavra para o nosso CFO. Pode prosseguir, João. Bom dia a todos e obrigado por participarem do nosso call. No slide 12, falando sobre os resultados econômicos financeiros, no terceiro trimestre de 2020, a receita líquida da companhia atingiu 325,9 milhões, 24,6% acima na comparação com o mesmo trimestre do ano passado e 11,4% superior no acumulado dos 9 meses. Aqui enxergamos uma clara tradução do desempenho de nossas vendas, já destacado anteriormente. O lucro bruto ajustado por juros capitalizados no terceiro trimestre de 2020 foi de 123,8 milhões, 51% acima do apresentado no terceiro trimestre de 2019. No acumulado do ano, o lucro bruto ajustado somou 292 milhões, 21% acima do registrado em 2019. Atingimos no terceiro trimestre de 2020 uma margem bruta ajustada de 38%, resultado da qualidade dos empreendimentos em execução pela companhia, o que vem se refletindo no aumento do preço médio de venda dos imóveis. Agora, no slide 13, chegamos na última linha do resultado, que reflete esse desempenho positivo que tivemos no trimestre. Na atividade, apresentamos no trimestre lucro líquido de 59,2 milhões, 46,9% superior ao mesmo período de 2019, com margem líquida de 18,2%. Considerando o percentual atribuível à Cury, o lucro foi de 49,4 milhões no trimestre, um avanço de 62,8% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Vale ressaltar que a proporção do lucro que cabe à Cury vem apresentando uma tendência de alta. No terceiro trimestre de 2019, ela representou 75% do total, subindo para 83% no terceiro TRI de 2020. Dando uma perspectiva futura, a participação da Cury nas vendas do terceiro TRI foi de 88,5%
E nos lançamentos no trimestre, essa participação foi de 92,5%. Ou seja, a participação da Cury no resultado tende a aumentar nos próximos exercícios. Sigo ao slide 14 para comentar brevemente acerca de nosso endividamento, que no caso se traduz em uma posição de caixa líquido. Nossa dívida bruta ao final do trimestre somava 306,2 milhões e com perfil de longo prazo. Do total da dívida bruta, 70% apresenta vencimento em prazo superior a 1 ano. Nossa posição de caixa e equivalentes no final de setembro era de 609,8 milhões, o que se traduz em um saldo de caixa líquido de 303,6 milhões. Pegamos essa posição de caixa, principalmente pela captação de 170 milhões na parcela primária em nosso IPO e de uma forte geração de caixa de 121 milhões nos 9 meses já decorridos de 2020, como mencionado anteriormente. No slide 15, quero destacar nosso retorno sobre o patrimônio líquido. É importante ressaltar, para além do resultado numérico, que seguimos com as mesmas premissas que sempre balizaram nossa estratégia financeira. Continuamos acreditando em modelo asset light, de baixo capital empregado e trabalhando sempre com um book leve em relação à operação, gerando caixa de forma robusta para a manutenção dos altos níveis de distribuição de dividendos. Obviamente, a entrada de recursos da oferta primária afeta em um primeiro momento o nosso ROI, que atingiu neste trimestre, de forma anualizada, 42,5%. Devolvo agora a palavra para o Fábio. Obrigado, João. Obrigado, Ronaldo. Quero deixar uma mensagem de encerramento, reforçando que nosso time de gestão, executivos, conselheiros e todos os colaboradores da Cury permanecem extremamente engajados e alinhados após a conclusão do nosso processo de IPO, focados na entrega e no crescimento da companhia, sem deixar de lado as práticas que nos trouxeram até aqui e que nos possibilitam atingir os expressivos resultados que a companhia vem apresentando nos últimos anos. É nessa mesma trilha que seguiremos agora como companhia aberta, buscando realizar o sonho da casa própria para o maior número possível de famílias, enquanto entregamos geração de valor com altos níveis de margens e retornos para nossos acionistas. Prova disso são os resultados desse trimestre, com recorde trimestral de vendas, nosso land bank super robusto e crescendo, e nossa margem bruta extremamente saudável, atingindo níveis bastante elevados. Bom, com isso, encerramos nossos destaques iniciais e gostaria de solicitar a operadora que inicie a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta é do senhor Henrico Trota, do Banco Itaú. Por favor, Henrico, pode prosseguir. Bom dia, Fábio, Ronaldo e João. Obrigado pela apresentação. Duas perguntas. A primeira, se vocês pudessem comentar um pouco da margem REF, né? Quando a gente olha a margem REF, melhorou bem, né, comparado com o segundo TRI. A gente olha a margem bruta também, uma margem bruta super forte, né? Então, queria entender se o reflexo que a gente viu aqui na margem REF, na margem bruta, é mais questão de preço, né? Um pouco de repasse de preço, ou de fato eram terrenos, aí projetos com terrenos com custo sobre o VGV super baixo, né? Para refletir nesse nível de margem. E aí, se você pudesse comentar aqui também nesse ponto, como vocês estão vendo pressão de custo no setor para frente, né? Vários players falando aí de reajuste de preço de aço, né? Cimento, né? Então, quando que isso deveria ser refletido aí na margem da Cury olhando para frente. E a segunda pergunta, se você falar um pouco de demanda e perspectiva do quarto TRI, né? De fato, a gente viu o setor e as empresas tendo um segundo e um terceiro TRI super forte. Então, eu queria entender, na visão de vocês, como tem sido o quarto TRI até agora, como está a perspectiva de lançamento, se de fato o volume de lançamento agora para o final do ano vai estar em linha com o esperado, ou se de fato vocês têm
visto aí um pouquinho de dificuldade na parte de aprovação, especificamente aqui em São Paulo, né? Então, só esses 2 pontos. Obrigado. Bom dia, Trota, bom dia a todos. Obrigado pela participação, pela pergunta. Então, falando da margem bruta, e depois o Fábio continua aí respondendo suas outras indagações. A gente vem crescendo a nossa margem bruta desde 2018. Em 2020, ela vem crescendo trimestre a trimestre. Então, o que a gente tem aqui nessa melhoria de margem bruta? Parte disso ligada à melhoria da engenharia. A engenharia é um setor de excelência aqui na Cury, a origem da Cury é a engenharia, vocês sabem muito bem disso. Mas tão importante quanto, ou até mais importante, recentemente, a qualidade dos empreendimentos da Cury, a qualidade do que a gente vem lançando, né? Nossos produtos têm se tornado mais eficientes à medida que eles estão sempre se adequando à dinâmica da demanda e à localização dos terrenos. Então, terrenos como Urbana, Moca, Barra Funda, Ipiranga, já falando de margem ref, então, Gleba Fint no Recreio, são terrenos que nos induzem a empreendimentos que trazem uma melhor margem. Então, a margem bruta hoje ela está muito relacionada aos empreendimentos que a gente tem em carteira, o que a gente tem tido de maior contribuição para resultado dos empreendimentos lançados aí 2019, final de 2019, com forte evolução de obra, os empreendimentos lançados este ano, todos eles têm vindo com uma margem bruta muito forte. Bom, os lançados neste ano, claro que são os que se traduzem mais na margem ref. Então é isso, é muito dessa qualidade dos empreendimentos e a gente entende que é muito o que é a Cury hoje em dia. Falando de custos, eu acho que o Fábio gostaria de falar, acho que ele te dá um panorama melhor aí. Obrigado, João. Bom dia, Trota. Obrigado pela pergunta, obrigado por participarem aí da nossa primeira teleconferência. Estamos bem animados com essa novo passo na história da Cury. Bom, falando da tua pergunta, Trota, sobre custos, sim, há pressão de custos, inevitável, aço e cimento são os principais. O que a gente está fazendo aqui é acomodando esses preços através de redução de prazo de obra. Nosso prazo de obra está projetado uma redução para que a gente possa compensar isso e também, como o João já destacou, a qualidade dos nossos lançamentos nos permite ter aumento de preço no final do apartamento. Então, por enquanto é isso e acreditamos mais que esse aumento de custo se estabiliza no começo do ano que vem e que a gente consiga ter um planejamento mais adequado. Estamos, acho que, no meio de um furacão neste momento do segundo, terceiro e quarto tri. Há realmente essa pressão inflacionária de alguns insumos, mas, como eu disse, já conseguimos adequar dentro dessas atitudes que nós tomamos, seja na construção, seja no preço de venda. A última pergunta que você fez, Trota, foi sobre a demanda no quarto tri. A nossa visão é de que ela permanece tão forte quanto estava no terceiro. Prova disso foi um lançamento que a gente fez agora em outubro já, que era uma segunda fase daquele Urban Barra Funda, ou seja, o empreendimento que poderia já até estar cansado, mas lançamos mais 600 unidades e na primeira semana a resposta já vendemos quase 30% do empreendimento. Outro no Rio de Janeiro também com muito sucesso em outubro na região da Zona Norte do Rio, em bom sucesso. Então, a gente enxergamos a continuidade dessa força da demanda que a gente viu no terceiro tri, agora para o quarto tri, e então mais alguns lançamentos para terminar o ano. Perfeito, Fábio. Obrigado. Bom dia. Obrigado, João. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Cambaúba, do BTG Pactual. Por favor, Gustavo, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui também. A primeira
Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais talvez, como é que vocês estão sentindo os outros players, aí vocês estão vendo de alguma maneira algum tipo de competição a mais no mercado do Rio e de São Paulo, né? Durante a pandemia tiveram essas empresas menores, enfim, reduzindo um pouco de tamanho. Vocês já têm visto talvez outros players voltando também para o mercado, lançando um pouco mais, ou vocês realmente estão vendo uma concentração maior em grandes empresas, enfim, e a Cury também aí ganhando market share dentro do programa? E a minha segunda pergunta é em relação a Land Bank. Vocês fizeram um incremento grande, né, de Land Bank, tanto no segundo quanto no terceiro TRI. Eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo, talvez, a dinâmica de preço de terreno e rentabilidade aí dos projetos. Vocês estão conseguindo comprar, vamos dizer assim, esses terrenos com a mesma rentabilidade histórica, e até mesmo o prazo de lançamento também está tranquilo, vamos dizer assim, para entregar um crescimento forte no ano que vem? Como é que vocês estão vendo o Land Bank atual? Obrigado. Bom dia, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Falando sobre o mercado e os outros players, eu acho que você tem razão, muitos players pequenos acabaram se retraindo um pouco com essa crise, e acho que o share está aumentando para as empresas maiores. Os nossos competidores são os mesmos de antes da pandemia, a gente vê simplesmente um crescimento nas empresas que estão listadas na bolsa aí de baixa renda. Então, respondendo essa pergunta, eu acredito que nós teremos aí sim um aumento de share em relação às grandes empresas, terão um aumento de share aí nos próximos trimestres, visto o que aconteceu com as pequenas aí nos primeiros trimestres desse ano. Sobre o Land Bank, acho que essa é a grande uma vantagem operacional da Cury, que está trabalhando em São Paulo e Rio de Janeiro, Gustavo, e eu pessoalmente, com a minha equipe, cuido diretamente da aquisição disso. Outra coisa importante a se dizer sobre o Land Bank, a Cury atua muito em zoneamentos, seja em São Paulo ou em Rio, zoneamentos especiais que permitem fazer habitação de interesse social em lugares centrais, como alguns terrenos que você já conhece, Barra Funda, Moca, no Rio de Janeiro, no Recreio. A gente procura sempre essas áreas no qual atendem a baixa renda, mas que não poderiam ser comprados pela média e alta. Então, essa é a nossa estratégia principal. Então, a gente vê mais ou menos os preços estabilizados, concorrentes são os mesmos, e acredito que o que a gente mudou um pouco de estratégia dos anos para cá, nós estamos muito mais focados nesses terrenos centrais, terrenos com um grande número de fases, com grande quantidade de unidades a serem feitas ao longo do tempo. Então, acho que isso justifica muito essa nossa possibilidade de ter uma margem maior no preço de venda e os nossos resultados aí, até a nossa margem bruta, tudo crescendo. Isso tudo foi fruto de uma estratégia que a gente começou no passado nessas áreas maiores, nessas horas mais centrais, e sempre aumentando um pouco o nosso share, até um pouco fora do Minha Casa Minha Vida. Vale ressaltar que até o ano passado, das vendas foram 6% de SBPE. Esse ano nós já atingimos mais de 12% de SBPE, e com a intenção de aumentar mais essa participação. Então, tudo isso junto, acho que forma a nossa estratégia de compra de terrenos e lançamento aí para os próximos trimestres. Ótimo, obrigado. Fábio, se você quiser fazer só um follow-up rápido aqui, quando você compara talvez o mercado do Rio e de São Paulo, tem alguma diferença, vamos dizer assim, maior, seja do ponto de vista de demanda ou competição ou disponibilidade de terreno? Como é que você compararia talvez esses dois mercados? E aí, pensando mais aí, talvez no curto prazo mesmo, próximos 3, 6 meses, deve ter talvez um crescimento um pouco maior, um foco um pouco maior em alguma das duas praças, ou vocês seguem crescendo, vamos dizer assim, parecido nas duas? Legal. A demanda é muito parecida, a demanda do Rio de Janeiro, a demanda de São Paulo é muito parecida. A competição por terrenos em São Paulo, obviamente, é muito maior do que no Rio de Janeiro. No Rio, há menos players operando Minha Casa Minha Vida.
E, por isso mesmo, a gente acha que a nossa estratégia é manter essas proporções, que a gente crescer com as mesmas proporções que a gente vem seguindo nos últimos anos, em torno de 60% em São Paulo, 35% no Rio e um 5%, querendo chegar a 10% no interior. É esse nosso percentual, e o crescimento a gente entende ser constante, queremos que seja constante, mais ou menos com esses percentuais, Cambaúva. Tá ótimo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Nossa próxima pergunta é de Nicole Inoue, do Bank of America. Por favor, Nicole, pode prosseguir. Obrigada. Bom dia, Fábio, Ronaldo, João, parabéns pelos resultados e obrigado pelo call. Queria voltar um pouquinho sobre o seu pipeline de lançamentos, não só tipo até o final do ano, mas para o ano que vem. Como é que está dando esse quebra? Você está, claro, aumentando quando você está lançando fora do programa. Quanto você acha que isso consegue chegar quando a gente olha para o ano que vem? E quero entender especificamente como que você está vendo essa demanda dos produtos fora de programa, dando esses juros mais baixos e especialmente a modalidade de financiamento imobiliário que os bancos estão oferecendo. Como que está vendo essa demanda? Especialmente eu acho que a gente tem muita dúvida sobre o nível de desemprego no Brasil ainda está alto, etc., mas ainda está tendo essa demanda. Então, quero ver exatamente o que vocês estão vendo para essa unidade que fica fora do programa Casa Verde e Amarela. Obrigada. Nicole, bom dia. Obrigado por participar da nossa teleconferência, obrigado pela pergunta. Bom, sim, eu acho que vamos só entender a estratégia da Cury. Nós ainda não temos muitos empreendimentos puros, que eu digo puros, é 100% de SBPE. O que a gente faz, de novo, por força das legislações de São Paulo e Rio, parte dos nossos empreendimentos, em São Paulo alguns têm 20%, 30%, no Rio 30% também, com essa fatia de SBPE dentro do empreendimento, em que o restante é Minha Casa Minha Vida. A gente gosta muito disso, de fazer essa mescla. Às vezes fazer uma torre SBPE num subcondomínio em que tem Minha Casa Minha Vida. Estamos começando agora a prospectar áreas específicas, exclusivas, para fazer empreendimentos SBPE, no qual você tem toda a razão. A gente acredita que essa constante baixa nos juros dos fundings do SBPE, isso traz uma grande vantagem para esse tipo de produto, né? Então, lembrando que não pretendemos subir muito esse ticket, é um ticket logo acima do ticket do Minha Casa Minha Vida, e acho que temos um grande potencial. Então, não consigo te cravar que potencial, que percentual a gente vai estar no ano que vem, mas o que eu posso dizer é que do ano passado para cá a gente dobrou de 6 para 12, e a nossa expectativa ainda é de aumentar esse número. Acho que é isso as perguntas, né? Obrigado, Nicola. Obrigada, Fábio. Lembrando que para fazer sua pergunta, basta digitar *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Fábio para as suas considerações finais. Por favor, Sr. Fábio, pode prosseguir. Bom, agradeço novamente a todos pelo interesse na Cury, por participarem da nossa teleconferência de resultados, e queria aqui deixar também o registro do meu compromisso pessoal e de toda a companhia, por consequência, de realmente, como a gente falou no começo, encarar essa jornada com o mercado de capitais como uma jornada de constante crescimento. Estamos começando e essa foi apenas a nossa primeira divulgação. Evoluiremos continuamente, sempre ouvindo o feedback de vocês do mercado de capitais. Nosso time de RI segue à disposição para qualquer dúvidas e comentários adicionais. Tenham todos um ótimo dia e obrigado. A teleconferência Cury Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Podem se desconectar. Tenham todos um bom dia.